Olá, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos a mais uma live. É com muito prazer que a gente vai estar conversando hoje sobre um tema muito importante. Vão chegando, esse espaço aqui é nosso. Meu nome é Leandro Costa, eu sou psicólogo clínico. E hoje a gente vai, nessa live, bater um papo muito interessante a respeito de um tema muito gostoso, né? Para quem está chegando aí, ó, beijo para Lana, Valdemira, Reginaldo, Camila, Andressa. Nós iremos conversar hoje sobre um tema, né, muito interessante, que é antes feito do que perfeito. Antes feito que perfeito. Quantas vezes na nossa vida a gente acaba trazendo a procrastinação, né? Deixa de viver aquilo que a gente tanto deseja, com receio de não estar perfeito. E aí hoje eu e Cris, né, Cristiane Magali, que ela vai se apresentar para vocês, ela que é doutora em Relações Humanas, nós iremos conversar um pouquinho sobre essa temática, que é tão importante, que é tão relevante para a gente. Eu vou fixar aqui o tema, né? Cris, cadê você? Estou esperando a Cristiane chegar para a gente poder conversar. Sejam bem-vindos. Mandar um beijo pro pessoal de Queimadas. Tia Nete que entrou aí. Beijo, Tia Nete. Tassiane, sobrinho. Seja bem-vinda. Esse espaço aqui é todo nosso, viu, gente? Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Cris, cadê você, Cris? Já entrou? Deixa eu chamar a Cris aqui para a gente conversar. Cadê Cris? Gente, estou esperando nossa convidada para a gente começar, viu? Beijo, Flavinha. Bem-vinda. Janaína, né? Fabrício, todo mundo que está chegando aí. Sejam bem-vindos, viu? Eu estou falando aqui que nós iremos conversar hoje sobre o tema antes feito que perfeito. É um tema muito importante, muito significativo para o nosso dia a dia. Estou esperando a nossa convidada, né, que ela está chegando aí para a gente bater um papo. Cris, cadê você, Cris? Deixa eu mandar aqui o convite para ela, para a gente começar o nosso bate-papo. Antes feito que perfeito. Lembrar, gente, quando a gente fala sobre antes feito que perfeito, isso não quer dizer que precisa ser mal feito. Isso é importante pra gente, viu? Tomar consciência sobre isso. Oi, Cris. Cris tá aqui. Convidar a Cris. Pronto. Nossa convidada já chegou. Lá em Floripa. Olá, iluminada! Olá, iluminado! Ô, pessoa amada! Estou aqui dando beijo para todo mundo, um bocado de gente que entrou aqui. Eu estou dizendo aqui, Cris, que esse encontro é um encontro de amorosidade. E que nós iremos conversar um pouquinho sobre a temática antes feito que perfeito. Mas isso não quer dizer que precisa ser mal feito. Mal feito. Né? Que as pessoas confundem. Mas assim, eu já me apresentei, sou Leandro Costa, psicólogo, clínico. E vou abrir espaço para você se apresentar, iluminada. Fique à vontade, esse espaço é nosso, viu? Olá, queridos, amados. Estou vendo aqui Kátia, minha irmã, minha grande amiga Ariedna. Vocês vão passando aí, eu vou dando boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos seguidores de Léo. Boa noite, meu amigo querido. Como o Léo disse, uma breve apresentação. Eu sou Cristiane Magali, eu sou enfermeira, docente universitária, terapeuta energética espiritual. E agora, depois de um exercício com essas práticas terapêuticas, estou vivendo uma experiência amorosa linda que eu estou gostando demais de viver, Léo, que a gente está chamando o nosso método AME, né?
que é trabalhar com esse princípio de nos entendermos como seres de consciência, de energia, de amor, de integração, de compaixão, né? E por isso a gente pode adotar atitudes mobilizadoras de energia, né? Para que a gente encontre essa forma de fazer. Quando o Léo me convidou para vir para aqui, falar, e ele sempre diz assim, ele é muito generoso. Aí ele diz assim, vamos falar sobre o quê? É bacana porque ele não dá o tema, ele combina, né? Ele faz um convite muito generoso para as pessoas. E aí eu disse assim, eu vou botar um tema que me desafia. Então, Léo, hoje a gente vai ouvir você, me ouvir, interagir com o nosso público. E, na verdade, eu estou aqui nesse lugar, me desafiando, para fazer antes de buscar a perfeição. Porque sair, fazer o movimento, agir na direção do que você deseja construir como o bem, o belo, o justo, o bom na sua vida, há que se começar. Então, comecei. Eu estou aqui literalmente segurando o celular, gente. Galera, eu estou segurando o celular porque ele está no carregador. E eu disse assim, não vai ser isso, não vai ser as dificuldades, não vai ser o dia cheio, não vai ser um movimento intenso que vai me tirar do lugar de fazer. Então, o nosso convite hoje para vocês é vamos conversar um pouquinho sobre esse movimento de iniciar e sair da paralisia porque a gente quer tudo perfeitinho. Aliás, o que é perfeito, Léo? O que é perfeito? A perfeição ela não existe. A gente precisa primeiro compreender isso. Antes da gente começar, Cris, que já começamos, mas eu vou pedir a todo mundo que clica no coraçãozinho aí para dar credibilidade à nossa live. E no avião que tem embaixo aí, clica nesse aviãozinho, gente, convida geral, manda para os amigos. É uma temática muito importante. Mandar um beijo para minha mãe lá em Queimadas, para Neca, para todo mundo que está chegando, Robson, meu amigo, Elizabeth, Anderson, Rafa, beijo para todo mundo. Então, assim, a gente vai compreender, Cris, que não existe perfeição. Primeira coisa, a gente precisa desconstruir esse olhar de perfeição. A gente precisa compreender, quando a gente entra nas características da personalidade, eu como psicólogo começo a adentrar dentro desse campo, a gente vai compreender que essa característica perfeccionista, ela traz um olhar de perfeição, só que perfeição não existe. Né? Então, olhar para essa característica de perfeição é um olhar, às vezes, adoecedor. Porque junto com essa perfeição que não existe, Cris, a gente começa a desenvolver o quê? Ansiedade. A gente começa a trazer essa questão da comparação com relação aos outros, né? E fala, poxa, todo mundo tem um trabalho perfeito. Você já observou o Instagram de fulaninho? O Instagram de fulaninho é perfeito, as postagens, tudo. Né? Fulaninho grava vídeo. Você precisa ter essa movimentação que fulaninho não começou perfeito e fulaninho não está perfeito. Nós estamos em processo de aprendizagem, em processo de aperfeiçoamento. Então, quando a gente fala sobre antes feito do que perfeito, é dizer para você também, Cris, que a gente precisa encarar essa leveza no processo que é de cada um. E isso é importante para a gente. A gente percebe muita gente adiando projetos, né? Adiando sonhos, porque fica aguardando essa perfeição, né? O momento perfeito para executar aquilo, para que aquilo aconteça, né? Quantos sonhos nossos são engavetados? E olhe, que a gente traz esse processo da vida toda. Beijo para o meu irmão Léo Farma aí, grande enfermeiro. Que a gente engaveta os nossos projetos, Cris, e a gente acaba não executando. Quantos relatos de vida, né? No consultório mesmo eu escuto muita gente, né? Principalmente idosos, que chegam num processo de vida e diz, poxa, Leandro, eu tinha tanto projeto, tanto sonho e não realizei. Por que não realizou? Porque eu esperava a perfeição. E está aí o nosso problema maior, Cris. Ficar aguardando essa perfeição, né? Por isso que precisamos começar a fazer dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades. Isso é importante. Certamente. Aí eu vou é um bate-papo e aí a gente já convida vocês para, à medida que vocês tocam nesse coraçãozinho amoroso, vocês sabem que vocês estão tocando no meu coração e no de Léo também.
tá certo? Então, da mesma forma que a gente espera agora, criar esse círculo, né, essa egrégora de energia aqui, para conversar um pouquinho sobre esse tema. Já vi subirem vários colegas aqui, Shirlinha, né, enfermeira coach, minha amiga Ariadna, e a galera vai subindo, a gente está vendo vocês, mas precisamos interagindo. E é muito legal se vocês começarem a botar aí opiniões e perguntas. Então, dentro do que Léo trouxe, esses modelos de personalidade, né? Existem, inclusive, alguns testes com bases científicas, testes até que foram baseados na construção dos perfis dos arquétipos de Jung, e que você pode buscar identificar qual é o seu modelo, né, de personalidade, o seu modelo mental, né? E a partir disso, em aceitando e entendendo como você é, começar a construir desafios. Quando eu penso nesse tema, Léo, e eu te disse que quando a gente pensou nisso, né, estar aqui falando sobre isso é me desafiar, eu queria trazer especialmente esse primeiro elemento para a nossa conversa. Porque esse momento perfeito, que assim chamamos, que traz, é mais seguro, é mais organizado, é ideal porque não vai prejudicar ninguém, nem vai prejudicar a mim, é interessante porque eu já vou estar em certo momento de vida, porque ele está no espaço organizado, porque ele tem... Se eu fosse buscar a perfeição hoje, essa live não saía, porque como eu disse, vou repetir para quem está chegando, eu estou segurando o celular com a fita adesiva para que ela saia, mas ela está sendo feita. Então, esse estado de perfeição é uma construção mental onde nós nos colocamos, de alguma forma, fazendo uma autossabotagem. Então, a gente dá para a nossa mente a ideia, estou buscando o perfeito. Então, essa atitude é válida, porque a mente aí lhe confirma. Ela lhe dá um feedback. Ok, é justo que você aguarde. Você está sendo prudente, você está buscando algo melhor, você está buscando o ótimo. E isso é justo, porque você quer entregar melhor à sociedade. E nesse movimento, de forma muito sutil, essa linha é muito tênue, a gente vai reafirmando uma autossabotagem. E não tira os nossos sonhos do baú, ou não os coloca em prática, para que os nossos sonhos, os nossos objetivos, o nosso propósito, a nossa designação pessoal aconteça, é preciso começar. Então, eu quero deixar essas duas palavrinhas antes de passar para Léo de novo e a gente começar a prestar atenção aqui em situações, perguntas. Gente, me dá uma dica aí. Vocês podem perguntar, Léo, Cris, eu estou vivendo tal situação. Como é que eu disparo? Como é que eu vou me pegar essa energia propulsora que habita em mim e sair desse lugar da sabotagem, da procrastinação, da auto-ideia de perfeição e colocar em prática aquilo que me leva de verdade à minha felicidade. Então, fica duas palavrinhas, né? É você encontrar o comece, e o comece é tipo assim, acordei, é hoje, é agora. É agora eu tendo a coragem de fazer a pergunta. É agora eu ligando para a pessoa. É agora eu terminando essa live escrevendo no papel. Dar materialidade aos nossos sonhos, quer através de construções por imagens, por desenho, por escritas. É uma estratégia, um exercício que nos coloca no lugar da primeira ação possível. Então, que ele não fique, inclusive, só no seu plano mental. Que ele comece a ser materializado como meta. Eu vou realizar tal coisa. Então, comece, tá? E perceba em que momento essa perfeição é uma falsa... É um lobo com a pele de cordeiro. Então, a perfeição é uma autossabotagem. Eu estou me mantendo na zona de conforto. Tá com você, Brasil. Quando a gente pensa, Cris, nesse processo de perfeição, a gente entra no campo da idealização. Isso que você falou é fantástico, né? Quando você diz, eu estou sendo prudente, eu estou colocando os pés no chão, né? E eu vou adiando aquele projeto, aquela ideia, né? Só que a linha tênue que Cris trouxe, ela precisa ser percebida, né? Então é muito fina mesmo essa linha tênue do que é adiado por questão de cuidado, e o que é procrastinar, que é eu ficar lá adiando a vida toda e não executar.
Então, quando eu trago essa questão da idealização, é a gente entender, gente, não existe a perfeição. A gente precisa entrar nessa movimentação inicial de começar a fazer mesmo sem estar sendo perfeito. Não é? Tudo na nossa vida, ele passa por esse processo. Só que a gente tem aquele olhar de achar que não somos bons suficientes. Bons para poder executar aquilo que a gente está fazendo. A gente admira em todo mundo, né? Tudo. Poxa, Cris, você é ótima com as palavras. Leandro, você é maravilhoso com as palavras. Ó, eu queria tanto fazer uma live, eu tenho tanto conteúdo, mas eu travo, eu não consigo. Eu vou deixar para a próxima semana. É igual quando a gente convida algumas pessoas, Cris, para fazer uma live, né? E aí a pessoa fala, semana que vem, mês que vem, né, a gente verifica a possibilidade. São pessoas que têm um conteúdo assim fantástico. Mas existe essa questão de estar esperando essa perfeição chegar para começar a explorar essas potencialidades. E a gente entra nesse campo que a pessoa começa a duvidar se é bom o suficiente. Se ele é bom o suficiente naquilo que ele está desenvolvendo. Né? Se a gente não começar a olhar para dentro da gente e perceber que existe qualidade naquilo que a gente apresenta ao mundo, quem é que vai conseguir visualizar isso? Então, o primeiro passo é esse auto-olhar de cuidado para com essa movimentação de entendimento que nós somos bons, suficiente para poder fazer aquilo que a gente deseja. Não existe, gente, uma receita pronta com relação ao viver. Então, aquilo que fulaninho desenvolve, por mais que eu queira desenvolver parecido com fulaninho, eu não vou conseguir. Porque a gente entra no campo da singularidade, no campo da individualidade. Né? Então, a gente precisa compreender que a forma como nós desenvolvemos isso é muito mágico. Um abraço aí para Matheus, que acabou de entrar. Ana, beijo para vocês. Genival também, Matheus, beijo. Essa movimentação, Cris, do não ser bom o suficiente, é uma movimentação que acaba nos impossibilitando de avançar. Então, muita gente deixa... né, Léo? É uma paralisia. Uma paralisia. E aí a gente começa a entender, né, que os projetos, Cris, eles começam a não acontecer. Por quê? Porque a gente fica, eu queria que fosse assim. Eu quero que seja assim. Eu deveria ser dessa forma. E a gente começa sempre com esse eu queria, eu deveria, e aí as coisas não acontecem. E a gente começa a deixar escorrer entre nossas mãos esses nossos sonhos, esses nossos projetos, e junto com ele, a gente começa a trazer uma frustração. Nos tornamos sujeitos frustrados, sujeitos inoperantes, né, com uma certa desesperança, porque a gente não acredita nos nossos potenciais. Então, a mola prepulsora para a gente poder avançar, para a gente pular e dizer eu vou, é a gente começar a acreditar que nós somos bons, que nós temos qualidade, que nós somos tão bom ou até melhor do que muita gente que está aí. Pare de se comparar, pare de se inferiorizar, pare de se colocar para baixo. Mesmo com limitação, como o Cristo trouxe aí que está segurando o celular, ela está dando o melhor dela. E o melhor dela, às vezes, não é o melhor para ela. Mas, às vezes, o melhor dela é a melhor referência que ela tem para as outras pessoas. Quanta gente chega, Cris, para você, chega para mim e diz assim, poxa, Leandro, eu paro para escutar você, eu escuto os seus vídeos, eu vejo você falando, eu converso com você um pouquinho, e isso me traz uma paz, uma tranquilidade, uma força de querer realizar os meus projetos. E é esse o meu objetivo de vida. É fazer com que você acredite que você é bom, mesmo tendo limitações. Então a gente precisa começar a fazer com aquilo que a gente tem em mãos, não é, Cris? Isso é importante. E vou dizer, perfeito, porque perfeito é o feito. Perfeito é o que é possível fazer com o que eu sou, aceitando quem sou, com as limitações e com as competências, mas começando. A Ana, nossa, perfeito, viu, Ana? Você já começou. Eu vou lhe dizer,
eu lido com as questões, o meu método para trabalhar esse lugar de fala é trabalhar energia, e eu vou lhe dizer, a energia da mobilização já está instalada em você, porque você já começou a falar aqui. Eu estou me encaixando nisso, minha autocrítica me sabota muito. Então, o que eu e Léo podemos dizer para a Ana e para todos os outros, porque a ideia não é que eu e Léo falemos sozinhos, ainda que a gente tenha consciência de que estamos falando Sim. com todos vocês que estão conosco hoje, mas a gente quer ampliar, a gente quer ouvir vocês, quer dar feedback e trazer a perspectiva da gente dentro do que vai com vocês. Ana, observe. Se você se encaixa e reconhece que existe uma autossabotagem, você já deu o primeiro passo, a identificação, que foi o que eu disse, de sair do lugar de acreditar que você está sendo justo, você está buscando o melhor, você quer entregar uma coisa de qualidade, porque se é um discurso sólido, verdadeiro e importante. Mas em um dado momento, se ele perdura e te desloca da execução daquilo que você quer fazer com a sua vida, com o seu bem-estar, então ele já se transformou na autossabotagem. No momento que você diz, estou percebendo que eu estou fazendo isso, você já deu o primeiro passo. A gente não resolve uma situação que a gente não identifica como uma demanda nossa. A gente não pode resolver um problema se a gente não identifica que existe um problema. Então, você, Ana, vou lhe dizer, já foi a primeira sorteada da live hoje. Acabou de identificar um ponto de melhoria. Qual seria, talvez, o próximo passo, Cris, Léo, que eu já posso dar para hoje, amanhã, colocar, depois diz aí para a gente, Ana, se possível for, né? Qual é esse seu lugar do sonho que você está guardando aí no seu baú, que você está mantendo aprisionado na sua caixinha? Mas um primeiro passo já pode ser, você vai escrever esse seu lugar de sonho, esse seu objetivo, esse seu encontro com algo que é importante para você fazer e que você tá sempre se cobrando, e por que você não fez isso? E por que você não fez? Eu quero fazer. A gente passou muito tempo, aliás, a vida inteira, a nossa eternidade, dizendo que a gente não tinha tempo para as coisas. E faz mais de 5 meses, eu acho que já tem 5 meses de isolamento, que nós estamos tendo mais tempo para refletir sobre tudo isso que estava guardado. Como estamos administrando isso? Então, Ana, a primeira dica, pega isso que é o seu lugar de sonho, escreve ele. Escreve agora, escreve assim que terminar a live. Mas não é escrever assim como estou pegando tinta e caneta e pondo no papel. Não, você está pegando um papel e você está tocando nessa caneta e a sua energia está confirmando que isso saiu do lugar do mental, que isso não é mais uma cobrança interna e esse é o meu primeiro ato convicto, consciente. Eu ponho aqui a minha energia e a minha consciência, eu comecei. E aí você escreve o que você vai fazer. E dali, se essa meta, esse propósito é grande demais, mas coloque ele no horizonte, você vai fragmentá-lo em objetivos e metas menores, alcançáveis. Então, se a minha meta é, ao final, ter uma casa dos meus sonhos. Aliás, eu quero dizer a vocês que eu acabei de fazer isso, porque domingo eu recebo as chaves da minha casa. E esse lugar de desejo não surgiu de ontem para hoje, mas foi preciso ir construindo. Quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu disse, não é esse. Ainda será a minha casa, do jeito que eu quero. Com o meu quintal, com terra para eu pisar. Aí no segundo, no terceiro, no quarto, as pessoas me disseram, não, agora é esse. Você comprou um apartamento maravilhoso, lindo, novinho. Eu disse, não, não é esse é um apartamento, eu vou comprar a casa. Ela estava lá registrada. E queremos inaugurar logo, né, Cris? E vamos inaugurar. A próxima live, quem sabe, não vai ser nela, né? E aí você escreve isso e constrói ações atingíveis. A casa não dá agora. O que já é possível fazer agora? Onde eu posso economizar? O que eu posso ajustar no meu orçamento para criar uma poupança especial que eu não mexo nesse dinheiro? Que outra atividade eu posso colocar na minha vida usando os meus talentos que eu nunca pensei em usar e que podem trazer um valor extra e que eu vou destinar para isso? Então,
Pegue o seu sonho, escreva no papel. Se ele é grande demais, diga qual é a primeira meta. Amanhã, quando eu acordar, qual é o primeiro passo que eu vou dar? Nem que seja este passo de colocar o seu pé no chão e reafirmar que você está caminhando, agindo, se movimentando na direção do seu sonho. Comece. Fantástico, Cris. Importante isso, começar. Mandar um beijo aí pro pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Viu? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Cris, a gente está aqui para plantar, na verdade, gente, para estimular vocês a vocês pegarem essa sementinha que vocês têm dentro de você, que é a sementinha da positividade, e plantar aí no seu terreno, né? Para que você comece a cuidar desse terreno com muita amorosidade e falar igual eu fiz, botar os pés na areia, né? Tem coisa mais simbólica, mais agradável do que você sentir a natureza. E aí, quando a gente pensa em começar a fazer os nossos projetos, a realizar os nossos projetos, a gente começa a plantar essa sementinha da positividade. Sementinha da positividade é essa que precisa ser cuidada para poder germinar. E aí a gente começa, Cris, a entender a importância de ter dedicação. Então eu tenho que ter dedicação naquilo que eu quero realizar enquanto projeto. Cris apresentou aqui pra gente, né, que comprou um apartamento lindíssimo, né, em um bairro muito legal aqui em Salvador, um apartamento grandioso, mas o sonho dela, a realização dela era ter uma casa, né, uma casa fantástica, né, que eu conheço por fotografia já e fiquei encantado. Então, parabéns, minha amiga, por essa realização. A gente vai compreender que essa movimentação de dedicação é a gente encarar os desafios que vão surgir, porque não é fácil. A gente precisa compreender que viver, gente, é desafiador. E a dedicação, ela precisa acontecer, né? Mesmo em pleno uma tempestade, né? Aquelas situações que a gente fala, poxa, eu não vou conseguir passar por isso. Aí eu estou tentando fazer isso dar certo, mas sempre acontece uma coisa e eu acabo adiando, eu acabo não. Seja persistente. Né? Parece um papo aqui positivista, né, Cris? Mas assim, a psicologia positivista, né? Mandar um beijo para a Valentina, que a gente estava em uma live mais cedo também, né? Em um bate-papo. Grande Valentina aí, a gente falando sobre diversidade, né, o pessoal que está chegando. A gente vai compreender, Cris, que essa dedicação ela é algo muito pessoal. Eu não posso me dedicar por Cris. Eu posso estar aqui conversando, estimulando, motivando, mas a dedicação ela precisa partir de quem é de origem esse desejo. Então, me dedicar, dar o meu melhor, dar o meu máximo para que aquilo aconteça. Ah, eu quero passar em um concurso. Eu quero passar em um concurso para assumir um cargo que eu tanto desejo. Quantas horas no dia você está estudando para poder isso acontecer? A gente sabe muitas vezes, por exemplo, são 10 vagas para milhares de pessoas concorrendo. Você está preparado para concorrer com essas pessoas? Então, Leandro, eu não consigo sentar 6 horas por dia para poder estudar. Senta uma. Então, encara as suas limitações, encara os seus desafios e você começa a trazer essa movimentação do que é realidade. E isso é dedicação. Fulaninho, a Cris tem uma casa maravilhosa, a Cris tem uma vida luxuosa, né? Você sabe qual foi o processo de dedicação que Cris teve que fazer para que isso acontecesse? Você sabe que Cris começou a fazer, mesmo sem ser perfeito, mas isso não quer dizer que Cris fazia mal feito? Não. Cris fez do jeito que era pertinente, possível para que as coisas acontecessem na vida dela. Né? Outra coisa, Cris, outro ponto, é a questão da inteireza. Eu tenho que estar inteirado com aquilo que eu estou me movimentando. Não adianta também eu querer ter um projeto de vida, um projeto de desenvolvimento, e eu não estar inteirado com aquilo que eu quero fazer. Que é o que acontece com muitos profissionais, às vezes, medíocres, que não conseguem dar o seu melhor, dar o seu máximo, porque não está envolvido com aquilo, não tem interesse, não tem conexão, sabe? Não há ligamento com aquilo que se propõe a fazer. Primeiro passo, a gente precisa compreender que a gente tem que estar conectado com esse nosso objeto de desejo. Porque existe também, durante toda essa movimentação, Cris, você está tentando realizar o que é desejo do outro. E isso é complicado, porque eu acabo abraçando algo que não me pertence. É o que a gente vê muita gente durante o processo de escolha profissional, na faculdade, entra em um curso, sai do curso, e a gente orienta a fazer OP, orientação profissional, buscar um psicólogo bacana para poder te movimentar dentro disso,
Por quê? Porque isso quer dizer a movimentação que você vai trazer para a sua vida. As pessoas se prendem muito à carreira, à questão dos títulos, aos certificados. Gente, tudo isso vai para o espaço. A gente precisa se prender à nossa movimentação de ser humano. O que é que isso traz para a minha vida enquanto ser humano? O que é que isso acrescenta? Qual é o processo de luz, de iluminação que isso chega na minha vida, Cris? Como é que isso está iluminando a gente, né? Isso que a gente está fazendo. Então, isso é importante para a gente tomar consciência sobre isso. Então, aí a gente entra na percepção e na preparação, que é um ponto chave. Eu preciso me preparar para começar a fazer aquilo que eu quero fazer. E aí, se eu quero fazer um vestibular ou um concurso, eu tenho que me preparar para aquilo, eu preciso sentar para estudar, eu preciso me movimentar nessa preparação. E isso é importante. Beijo para a Emília, minha filhada está assistindo aqui. É isso, Cris. Então, se preparar é necessário. A gente tem que estar preparado para as coisas acontecerem. Verdade. Eu vou dar os beijos aqui também, porque senão depois eu fico recebendo direct, viu? Você não me viu lá, mas eu fui. E aí, olha, eu já consegui acompanhando aqui, porque tá subindo, né? Tá subindo essa energia do feito. A gente disse lá, né? No nosso convite, não foi, Léo? Quem quer realizar e começar a realizar não é a partir de agora, porque a decisão de agora você dizer para você mesmo: eu vou realizar tal coisa. Reticências aí, porque tá em cada um de vocês. Diga agora para você: eu vou realizar isso que vai me trazer esse lugar de bem-estar, de felicidade, de encontro, de propósito. Então eu quero deixar meu beijo para Francisco da Associação HTL Vida, para meu irmão Júnior Angar. Tá aí um cara, é um cara que é desse tipo, feito. Meu irmão nunca, aliás, nunca não é a palavra, ele foi funcionário, empregado de alguém quando ele era adolescente. Depois disso, ele sempre empreendeu, ele sempre se desafiou, ele sempre botou a cara para fazer, e vão fazer. E tomou tombos, ele lida com moto, ele correu velocidade, ele caiu e aí você levanta, né? E aí você se disciplina, como o Léo diz, e aí você se determina, né? E naqueles dias, porque isso acontece, eu não sei se você tem percebido isso, Léo, eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui, Luzimária, minha amiga querida que está aqui também, né, que falou: eu amo viver, vocês me inspiram. Então, assim, amar o que você faz, estar presente na vida, é assim, primeira coisa, eu me aceito, eu me amo, e eu sou o melhor que eu posso ser nesse momento. Ah, eu quero mais do que isso. Põe a meta. Ok, eu acredito em você. Diz para você mesmo: eu acredito em você. Escreve no papel que você vai fazer isso. Agora, né? E aí você começa a criar as metas atingíveis. Essa é uma outra indicação que eu posso dar. Eu trabalho como coach também, então essa é uma outra indicação de coaching, né? Se a demanda, se o propósito, se o objetivo é grande demais e parece inatingível, às vezes, como o Léo falou, eu vejo alguém, eu queria tanto aquilo, mas isso está longe de mim, está muito distante, aquela pessoa transforme aquele sonho, escreva, visualize e fragmente em metas atingíveis. O que é possível fazer amanhã? Amanhã é possível só, então, ler um livro que vai me ajudar a raciocinar mais como aquela pessoa. Se o seu problema, por exemplo, é falar de público. Se a minha demanda é financeira, quais são os meus talentos? Sabe como vocês podem descobrir quais são os seus talentos de uma forma que vai ser prazerosa e também mais consistente? Além de conhecer a si mesmo, escutar seus colegas. Faz uma pesquisa na família, entre os amigos. Eu estou até montando um questionáriozinho, depois eu jogo lá no meu Instagram, que as pessoas podem usar. Manda para essas pessoas. Joga que eu compartilho no meu também, Cris. Pronto, eu estou montando ele. Pede para elas falarem a verdade, porque ninguém vai saber, ninguém vai ser identificado. Você não vai saber se foi seu amigo querido do coração que você ama, que disse que você fala demais. Que é uma coisa que, por exemplo, eu falo. Que você está banada. Essas palavras eu ouvi e ouço até hoje na minha vida, né? Então você fala demais, você está banada. Eu não estou discordando, não. Eu estou confirmando coisas que eu reconheço na minha personalidade. Mas essa é quem eu sou. E tem coisa disso que eu sou
que eu, desejando modificar, estou acolhendo, amando, aceitando e buscando comportamentos, condutas que possam me trazer para um outro lugar. Agora, por exemplo, eu acabei de fazer isso. Eu baixei o tom e falei de forma mais pausada. Eu amo as pessoas que falam pausado, porque eu falo rápido, acelerado, e eu e Léo fica aqui gesticulando, parece que a gente vai entrar quase na tela e pegar mesmo as pessoas, que a gente quer pegar, a gente quer amar, a gente quer tocar. Então, isso é da minha personalidade, é o que eu sou. Se eu posso observar, identificar, e se isso me traz desconforto, eu desejo mudar, eu vou reconstruindo isso a partir de desafios pequenos que vão me colocando nesse lugar. Passei a meditar, passei a me vigiar para não interromper as pessoas e não completar as frases delas, porque eu sou desse tipo que completa a frase da pessoa. Então, confie em quem você é, aceite quem você é, ame quem você é, identifique os seus talentos a partir de você e escute de outras pessoas que estão ao seu redor. Para todos, inclusive pessoas mais distantes que parecem que não gostam mais de você, dispara isso para as pessoas e vejam por que essa pessoa lhe procura. O que ela acha que é bacana em você? Seus amigos normalmente quando pedem ajuda, pedem para quê? Essa é uma outra forma de encontrar sentido na vida. Em vez de perguntar por que eu estou vivendo isso, por que eu não fiz, por que, pergunte para que eu estou me mantendo ilhado, aprisionado em autossabotagem. A gente sai do discurso de queixa, né, Cris, com esse para quê, e entra num discurso de ação. Eu acho que quando a gente pensa no fazer, mesmo que não seja perfeito, é a gente entrar em um processo de ação necessário, né? Rafa Cel colocou aqui, né? É usar as dificuldades como impulso também. A gente precisa utilizar essa dificuldade como impulso sempre. Né? A gente, às vezes, usa a dificuldade para a gente poder se entristecer, para se depreciar, né? Entra num estado de melancolia e de sofrimento profundo. A gente precisa começar a olhar para essas dificuldades, né, como eu falei, como uma mola, né, que faz com que a gente, é como se fosse uma mola propulsora que fala a carreta, né, sair do ponto morto. É a gente pegar e engatar essa carreta aí e dizer, ó, eu vou com tudo. Desgovernado ou governado, a gente vai se alinhando. Porque a gente vai compreender, Cris, que existe uma coisa, né, que as raízes de todo o processo que a gente vai planejando, ela vai se construindo na medida que a gente vai elaborando. A gente precisa entender, gente, que o processo de enraizamento de qualquer projeto, de qualquer sonho, ele é gradativo. Às vezes, é tão lento que a gente acha que isso não vai acontecer. Poxa, eu não estou vendo o resultado. Quantas vezes alguém está desenvolvendo um projeto ou alguma coisa, né? E você fala, poxa, eu não estou vendo evoluir. Mas está acontecendo. Né? Minha live tem que ter milhares de pessoas assistindo, que seja uma, mas que essa uma seja tocada. Então a gente precisa compreender que o enraizamento ele é lento, mas ele acontece. Então a gente precisa acreditar, e a gente volta para aquela questão, acreditar que nós somos bons suficientes para poder conseguir acessar esse outro, para conseguir realizar os nossos projetos dentro daquilo que é possível. Isso é muito importante para a gente, né, Cris? Com certeza. Eu vou fazer uma fala com uma provocação. Vou finalizar aqui que a gente pediu para as pessoas falarem, né? Hangar 46 disse assim, a melhor forma de fazer algo acontecer é começar, né? Rafa já falou das dificuldades, perfeito. Essa sua fala, Rafa, me lembra daquela metáfora que eu acho que é conhecida de muitos, né? Até houve um experimento, disse que houve sobre isso, né? Mas existe uma metáfora, uma história que conta da mosca, né? Que caíram num copo de leite. E a primeira, em angústia, disse assim, eu não vou conseguir, eu vou me afogar. E afogou. A segunda foi encostando na asinha da outra e ela se batia, e ela olhava, tentando pegar ali o esforço da outra, não conseguiu e se afogou. E essa que se batia muito, foi vendo as outras morrerem, de tanto que ela batia as asinhas, ela conseguiu criar, naquele copo de leite, uma construção de uma nata. Né? A gordura do leite se agregou, né, biologicamente pelo movimento do aquecimento e ela aí
pousou na nata e ela conseguiu sair. Então, assim, a gente não... E não é um lugar de crença meu, e até ao contrário, hoje eu já construo, não necessariamente as coisas precisam acontecer a partir de muito esforço. Essa é uma outra crença instalada no humano que nos coloca no lugar da imobilidade. Ah, tem que fazer muito esforço, isso vai gerar muito... Não necessariamente, e de preferência que não gere. Quanto mais motivado, quanto mais alinhado, quanto mais interesa, como o Léo disse, com esse seu desejo, sonho, propósito, mais e mais você vai encontrar a sintonia, a energia, as formas de fazer com que as coisas vão progredindo. E o começar, Léo fez uma citação aqui perfeita. Tem uma pessoa na live. Ok, não tá dando resultado, só tem uma pessoa. Tá dando, você foi e fez. Você saiu do lugar, eu gostaria de fazer, mas não consigo. Você foi e fez a live. Esse é seu primeiro movimento energético, é uma atitude que mobiliza a energia na direção do alcance daquele sonho que é maior. Mas eu quero chegar na live que tenha 1000 pessoas. Eu faço meditação de manhã cedo com o Tadashi Kadomoto, dá 20.000 pessoas. Ele faz de manhã e de noite e chega a 20.000. Mas quando eu comecei a fazer, já era muito, dava 3, 4, 6, 7, agora dá 20.000 pessoas. Porque assim, começa com uma gosta e vem outra, 2 vira 4, é progressão geométrica, a sua energia começa a autoconfirmar. Puxa, você viu, já tem mais gente, está funcionando. E aí você começa a circular esse movimento de execução que te levará ao lugar que você deseja. Francisco da HPLV, obrigado por você estar aqui. E teve uma outra fala também de Cris Souza, que ela disse assim: toda meta precisa ser smart, né? Que é aquele planejamento, é uma ferramenta que executa, né? Você coloca no smart para poder você realizar, né? Você planeja, aplica, executa, avalia, retroalimenta, retorna. Isso é importante. Mas penso, Cris Souza, e foi muito boa a sua dica, que para além de conhecer todas essas ferramentas, passo a dica, o convite que eu e Léo estamos fazendo a vocês é assim: confie em você, comece, né? Comece e não sonhe pequeno, porque nós somos grandes. Isso aí, Cris. Valquíria, lá em São Paulo, né? Ela colocou aqui: o maior inimigo dos seus sonhos é a procrastinação. Com certeza, né? Deixar para depois, ficar ali, né? Sempre. E tem uma coisinha, sabe o que acontece, Cris? Às vezes a gente quer pegar ponga nos sonhos do outro, né? No projeto do outro. E aí você... a gente percebe isso, sabe em quê? Agora que me deu um insight. Em herança familiar. Às vezes uma empresa que você herda de alguém que deu certo. Poxa, fulaninho tinha uma farmácia, a farmácia era sucesso, né? A pessoa desencarnou, morreu, e aí os filhos foram dar sequência e a farmácia logo, logo fechou. Ou qualquer outro empreendimento. A gente vai entender que isso também entra muito na movimentação do que você se identifica enquanto processo, né, enquanto estar fazendo. Então, para fazer aquilo que você deseja. Então, isso é importante para a gente, né? A prática, Cris, quando a gente se movimenta dentro desse processo de prática, tentando buscar, a gente nunca vai alcançar a perfeição como nós falamos, mas a gente pode alcançar a otimização. Otimizar aquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu vou deixando de maneira ótima com base naquilo que eu tenho enquanto ideal, enquanto possibilidade. Isso é importante para a gente, né? Teve uma fala aqui também, mais em cima, que foi de Flávia, de Jesus, que ela fala assim: Nossa! Olhar de empatia com nós mesmos, né? A gente fala muito da empatia com o outro, né? E essa palavrinha ficou até sendo muito utilizada. Eu quero ser empático com o outro, mas com nós mesmos, né? Como ela coloca aqui, olhar de empatia com nós mesmos, para que a mudança ocorra de forma gradativa e leve. E essa leveza ela é tão importante, né? Porque se ela não vem de maneira leve, às vezes ela chega como se fosse um furacão. E nem todo mundo consegue dar conta de um furacão. E aí, junto com esse furacão, aí eu falo dentro da minha área de saúde mental, né? A cabeça pira naquele momento e aí a pessoa traz um processo de adoecimento mental. A gente não consegue, muitas vezes, lidar com essa movimentação, com esse turbilhão de energia, se a gente não está preparado. Então, a preparação é necessária para a gente poder conseguir dar conta daquilo que a gente está projetando, né? E deixar claro para você qual é o seu projeto.
que é que você quer fazer? Deixe claro para você isso, né, Cris? Às vezes todo mundo tá claro para todo mundo, menos para você. Isso aí foi muito legal, a gente vai fazendo aqui o bate-bola, né? Porque um vai enganchando Uhum. na fala do outro. Quando você, como eu falo, eu vou repetir isso algumas vezes, porque cada vez mais eu vivo isso, eu não acredito, né? Eu já falei isso em outros momentos. Hoje, para mim, está muito claro essa consciência, não se trata de acreditar. Porque a crença, o acreditar, é como se você lesse um bom livro consistente de um grande autor, ou você assistisse documentários, você visse um filme, e você assim, você acredita naquilo, mas aquilo está lá, é uma imagem, está distante, não está em você. Então é mais do que acreditar, é viver, porque está em mim, está na minha experiência. E aí Cris, eu você costumo falou dizer, assim, sabe o quê? Vá, continue. Só uma frasinha para você continuar. vá, Inicie com calma e com a alma. Mas continue, é só pra gente, né? perfeito, adorei. E aí eu Calma, mas... comecei a falar disso, porque eu e Léo temos muitas sincronicidades, né, nas coisas que a Sim. gente foi encontrando, né, se reencontrando. A gente diz que a gente é reencontro, né? E aí quando você diz assim, eu vou pegar uma fala aqui, se eu pudesse mostrar para vocês o meu celular, você vai ver que ele está parado na fala de Flávia. Porque Flávia é uma amiga, inclusive, querida, me chamou a atenção. Obrigada, Flavinha. Beijo por você estar aqui. E aí, quando ela fez essa fala, eu me senti duplamente feliz pela presença dela e pelo que ela traz. E junto com esse gancho que Léo deu, né, da questão da calma, do como que a gente vai, eu quero trazer uma outra palavra. Faça com a calma, faça com a alma e comemore as suas conquistas. Se o objetivo era grande, eu pus ele no papel. Aliás, eu já tô, todo mundo já está pondo aí agora, no papel, no desenho, né? Eu estou reafirmando, materialize. Não é só na mente, não. Na mente já está. Materialize. Fragmento, encontro metas atingíveis e vou comemorando cada pequena conquista. Hoje só deu certo fazer uma caneca, que eu queria estar na live hoje com uma caneca, né? Da AME, da Atitude Mobilizadora de Energia. Mas eu comemorei quando ela chegou, né? Porque foi o primeiro passo de algo idealizado. Eu queria ter uma caneca para estar aqui com vocês, para encontrar com vocês com a energia máxima. Porque assim, gente, quando a gente grita, quando a gente sorri, quando a gente abraça, quando a gente comemora, até bioquimicamente o nosso corpo reafirma essa mudança, né? A mensagem emocional, física e bioquímica vai para o mental e ele diz assim, quero mais disso. Gostei desse lance, curti essa energia, quero mais disso. E aí ele vai lhe entregar em sonhos, em pessoas que você encontra no caminho, em reencontro com um amigo que você não sabia nem que você ia ver mais, no livro que você vê. Meu Deus, eu estava pensando tanto nisso. Ai, que coincidência! Não são coincidências. Outro aprendizado aqui. São sincronicidades. Você começou a movimentar, você começou a construir, você comemorou e disse ao universo, gratidão. Agradeça todos os dias, gratidão, é isso mesmo que eu quero. Já é o primeiro passo. E aí ele diz, você gostou? Pera aí, te dou mais. É Cris, é assim muito que vai importante essa sua funcionando. fala quando você diz com relação a comemorar os ganhos, né, os acertos, o que deu certo. A gente vê uma movimentação tremenda em você se prender, não você, Cris, mas assim, de se prender aquilo que dá errado, se prender à tristeza, à melancolia, não que não faça parte disso, faz parte. Mas a gente se prende, parece que a gente comemora, a gente dá mais atenção a esses momentos e esquece de comemorar o que você teve enquanto ganho, o que você teve enquanto sucesso, o que você teve enquanto realização, mesmo que seja do tamanho de um grãozinho de uma mostarda, que é bem pequenininho. Mas a gente precisa começar a comemorar, como você disse, a validar isso. Isso é muito importante. Teve uma fala aqui de enfermeira coach, né? E que ela colocou aqui, precisamos ter cuidado também com a zona de conforto. Pode ser um local difícil de ser abandonado. Isso acontece muito, né? A gente está ali numa zona de conforto, se acomoda,
né? E a gente acaba não realizando os nossos projetos, a gente acaba não se movimentando. Às vezes por medo mesmo, medo de fracassar, medo de não dar certo, medo do julgamento. E esse ponto aqui, Cris, que eu estou falando agora, essa questão do medo do julgamento, é um fator, às vezes, crucial e doloroso. Crucial. Porque você fica ali preso com relação ao olhar do outro, ao achismo do outro. Quantas coisas a gente deixa de realizar, né? E isso nos adoece mentalmente, nos fragiliza, porque eu estou sempre preso com base no olhar do outro, com base no feedback do outro, né? A gente fica muito preso a isso. Isso vai trazendo para a gente crenças limitantes. E essa limitação faz com que a gente trave. E aí a gente não consegue avançar. E aí existe um bloqueio. E é um bloqueio, muitas vezes, inconsciente. Por isso que eu digo, aí se faz necessário o quê? Fazer terapia. Buscar uma boa terapia, buscar um bom psicólogo, uma boa terapeuta, para você conseguir verificar o que está acontecendo com relação a esses cárceres aí, a esse entrave que começou a surgir na sua vida. Então, isso é importante para a gente, Cris, ter esse olhar, né? Com certeza. E aí, Léo, deixa eu aqui já afirmar outra, e dessa pessoa me faz pensar muito nessa imagem que você trouxe nesse momento. Eu gosto dessa metáfora, né? A gente tem um copo. O copo está com metade de água. Que Sim. lado você enxerga, né? Isso é muito comum. É o metade cheio ou a metade vazio? Ah, você não encheu o copo. Em vez de você dizer, ó, obrigado. Você tem o metade cheio, só falta metade para chegar agora, né? A gente fica enxergando o negativo, a gente fica enxergando o que não deu certo, ao invés da gente enxergar o que eu já me movimentei, aonde eu já cheguei, até porque é sabido, desde que a humanidade é a humanidade, que a gente aprende com os nossos equívocos, ou erros, como é comumente chamado. E aí, Nath Toscano, minha fofa, tá aqui um exemplo de uma pessoa que fez uma jornada incrível ano passado. Ela saiu de lá da João Pessoa, né? Ela, marido, depois filha, para simplesmente ficar vulnerável, se desafiar, arriscar, vir para Salvador para ver se funcionava. Eles tomaram coragem, disseram, vamos fazer, e vieram. E aconteceu o quê? E aí veio uma pandemia, e aí veio o isolamento, e aí como é que o projeto toca, como é que eles começavam a trabalhar, porque agora as pessoas não estavam tendo tanta essa oportunidade. Eles retornaram. Talvez, se eles fossem outras pessoas, né, principalmente, estou falando aqui agora com a Nath, ela dissesse assim, lhe deu tudo errado, não funcionou, não deu certo, não devíamos ter ido, não devíamos ter arriscado, olha o risco que a gente correu, poderia ter sido muito difícil, e agora? Não adianta. Velho ditado que minha mãe dizia muito, todo mundo deve ter ouvido, não adianta chorar sobre o leite derramado. O leite derramado significa que ele ferveu, ele se movimentou, ele entrou em ebulição, ele saiu do fundo, ele saiu da paralisia, né? E eles retornaram e estão reconstruindo e encontrando esse caminho. Cada etapa vivida faz parte do nosso processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, encontro do sentido, do seu propósito, da sua designação, da sua felicidade. E estar triste e viver turbulências faz parte desse processo do viver. Uma vida de zona de conforto, como a enfermeira coach falou, é aquela... Eu, por exemplo... sempre fui muito movimentada, né? Era considerada agitada. Eu nunca me esqueço de uma imagem que eu tenho clara na cabeça, que eu derrubei 6 ou 12 pratos de vez da casa de minha mãe, porque resolvi carregar todos de uma vez só. Uma pessoa que hoje pesa 49 quilos, imagine quanto é que eu não devia pesar aos 12 anos, né? Então, eu estava fazendo um grande desafio, porque não caberia aquelas dúzia de pratos na minha mão para descer uma escada. Mas eu acreditei que eu podia. E caíram todos os pratos no chão. Mas eu tô aqui hoje, eu já comprei muitos mais pratos, a gente já ergueu junto com meus irmãos uma casa para minha mãe, para meu pai, minha mãe já tá no céu, já tá... É assim, gente. É assim, faz parte do processo a turbulência. Mas Cris, a confiança... que com o Diga, tempo Lauzinho. entender que com o tempo aquilo que não está tão perfeito vai se arrumando, né? Como você citou aí a questão dos seus colegas que vieram, que voltaram. Eu tenho certeza que a gente vai, mesmo não encontrando a perfeição, que é um lugar que a gente nunca vai encontrar, as coisas vai se arrumando, vai tomando forma. E isso é importante para a gente. Tomar conhecimento com relação a esse permitir que a arrumação chegue.
Né? E essa arrumação, gente, às vezes a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de apoio. A gente também, dentro dessa movimentação de realizar os nossos projetos, né, os nossos desejos, os nossos sonhos, a gente vai precisar de parceiros, né? Pessoas envolvidas que possam nos auxiliar, que possam nos trazer esse cuidado. Às vezes o cuidado é um cuidado só de uma palavrinha, do falar, do orientar. E isso é importante para a gente. Então toda bagunça, ela vai se arrumar, né? E arrumar do seu jeito. Não existe uma arrumação única. Existe uma arrumação que parte daquilo que é seu. E isso é importante a gente começar a perceber, né, Cris? Teve uma Com fala aqui certeza. também, Cris. Eu acho que as situações negativas acabam entrando em um ciclo vicioso, desencadeando outras coisas desmotivadoras. Foi Valentina que mandou. Valentina lá de Fortaleza, viu, Cris? Então, Que bom, Valentina. esse ciclo vicioso, né, Cris, com relação às situações negativas, se a gente não quebrar ele, ele pode dar sequência sim. Então a gente precisa ter essa maturidade, Valentina, para a gente poder fazer esse rompimento e não permitir. É igual pensamento. Se eu estou com um pensamento negativo, destrutivo, eu preciso buscar outros que possam suprir esse pensamento. Não é você tentar negar isso que está acontecendo. Não. A negação não é o caminho. É você acolher com muita amorosidade, mesmo que lhe cause sofrimento. Olha, Leandro, que é isso? Está pedindo para eu acolher isso que causa sofrimento? É. Acolha. Verifique por que isso está acontecendo com você. Traga isso para sua consciência e deixe ir. Isso não é seu. E aí a gente vai só entrar num ciclo vicioso de sofrimento, de problema, se a gente não tiver essa questão de buscar fazer o que precisa ser feito dentro do nosso processo que é individual. Isso é importante para a gente, né, Cris? Com certeza. Tem uma outra estratégia, Valentina. Obrigada por você estar aqui, né? Pertinho, distante e tão pertinho de nós, né? Lá de Energeticamente aqui Fortaleza. todos conectados, né? Tem uma outra estratégia muito importante para a gente sair desse lugar da perfeição, né? Que a gente já falou, né? Da aceitação de si mesmo, entendendo que nós somos o melhor que podemos ser agora. E aí eu disse que eu ia fazer uma provocação e eu vou fazer essa provocação agora. Feito é melhor do que perfeito ou o bom é melhor do que ótimo, né? É para responder Porque aí, viu, gente, né, Cris? o bom é melhor do que ótimo, porque o bom é melhor do que ótimo, aí as pessoas dizem assim, o ótimo é melhor do que bom, né? Então, assim, o ótimo é melhor do que bom. Eu falei ao contrário, desculpem. O ótimo é melhor do que bom. Não, é claro que eu quero o ótimo. Então, se eu posso ter o ótimo, por que eu vou querer o bom? O ótimo é melhor do que bom. Então, não tá ótimo ainda. Vai e refaça, vai e ajuste. Não tá bom ainda de lançar, ainda não vai dar o impacto. Então, em que lugar você está? No feito é melhor do que perfeito e começa a fazer. Isso é um padrão de personalidade, né? E o outro é o ótimo é melhor do que bom. As pessoas com uma personalidade perfeccionistas, minuciosas, detalhistas, como o Léo já disse, aceito, reconheço, sou o que eu sou. E aí, qual é o desafio dessa pessoa? Se convidar por pequenos atos, né? É de repente o prato que vai ficar sujo na pia, é a comida que você quer fazer um jantar para receber um grupo de amigos. Olha que coisa linda, eu quero receber um casal de amigos. Você vai fazer uma coisa maravilhosa, mobilizar a energia do amor, da amizade, do sorriso, do abraço, da alegria. Ai, não, mas não dá certo porque eu não sei fazer isso ainda, porque o camarão não estava certo, porque o arroz, aí você desmarca, ou você não marca. A Porque você quer personalidade o perfeito. perfeccionista, Cris, é isso que eu falei até no início, né? Essa personalidade perfeccionista, ele quer perfeito e sofre com isso. Porque sofre porque Exatamente. as coisas não estão sob o controle. Né? E isso acaba trazendo esse adoecimento, acaba interferindo nas relações sociais, que foi o que a Cris falou aqui, né? Então a gente acaba tendo esse rompimento, essa quebra, porque nem tudo vai acontecer dentro do que você quer, como você quer. Então, como a gente disse, a perfeição é só uma ideia, gente. A perfeição é só uma ideia, ela não existe. Então, sofrer dessa personalidade perfeccionista é a gente começar a entender a importância de buscar se cuidar para tentar buscar flexibilizar e deixar fazer com que as coisas aconteçam e a gente entrar em um processo de fluidez. Porque senão, essa personalidade perfeccionista, Cris,
acaba trazendo a procrastinação que a gente falou, adiando os projetos, adiando as situações, um jantar, como você falou. Cris, o nosso tempo está finalizando, 30 segundos, então eu quero mandar um beijo aqui e dizer gratidão a todo mundo que está aqui. Gratidão a você, Cris. Gratidão. E deixa para você se despedir aí do pessoal. Obrigada a todos aqueles que vieram. A gente pode dar mais conversas. Acho até que a gente deve começar a executar com pessoas. Então, de vez em quando, a gente pinça alguém aqui, vamos